O primeiro meme que nós vamos estudar é o bege. O primeiro que surgiu na história da humanidade, como vocês podem ver nesse slide. O bege é pouco mais do que a condição vegetativa. E ele se encontra presente hoje ainda na história da humanidade, porque na verdade você não tem mais o bege. O bege ele já desapareceu na sua forma original da história da humanidade. Ele não existe mais, existe uma reminiscência do bege hoje que aparece em situações onde tem acidentes físicos, doenças, traumas psicológicos, um Alzheimer e uma senilidade severa podem fazer uma reminiscência desse bege aparecer no indivíduo. Porque na verdade é uma condição um pouco mais que a vegetativa e que era a vantagem de nossos ancestrais dezenas de milhares de anos atrás sobre os gorilas. Era aquilo que diferenciava o homem dos animais, mas já uma diferenciação neurofisiológica que separava o homem dos demais primatas. Era o bege. O bege já era um pouquinho diferente, embora o homem vivesse naquela época quase como se fosse um primata, né? Mas ele já tinha umas características um pouco diferentes. Ou seja, o comportamento normal nesta zona vem de profundos instintos cerebrais, os quais requerem muito pouco raciocínio do cérebro superior. E muitas ações são mais reflexas do que por vontade. Ou seja, você tem uma coisa bem animalesca, vamos dizer assim. Então, como nós podemos ver nesse próximo slide, o bege é um estado existencial automático, um mundo arcaico. As pessoas são movidas por um instinto de sobrevivência. Ele surgiu há aproximadamente 100 mil anos na história da humanidade, voltado para a sobrevivência, porque na verdade o bege permitiu que o ser humano sobrevivesse e se destacasse dos outros primatas e continuasse sendo o ser humano que chegou até hoje dessa forma. Precisou do bege para sobreviver. O bege trouxe um instinto de sobrevivência, ou seja, o mundo é uma condição da natureza, ou seja, o pêndulo é voltado para o eu. Lembra que eu falei que em momentos na história, na pessoa, nas reações, você está mais voltado para si, está mais voltado para o todo. Então, nesse momento da história da humanidade, a humanidade como um todo nessa fase estava voltada para o eu. Eu sobrevivo e me mantenho vivendo. Na verdade, características, comida, bebida, sexo, sem uma liderança. Na verdade, essa era uma época em que os seres humanos, eles simplesmente perambulavam. Não havia liderança, eles andavam, perambulavam. Tanto que existe uma teoria que mostra aí que nessa época, inclusive, foi provavelmente quando se espalhou grupos de pessoas por todo o planeta, né, quando as marés eram baixas, então as pessoas foram andando, caminhando até todos os continentes saíram da África e foram caminhando para lá, para cá, para todos os lados, né, aí por gerações inteiras, né, as pessoas foram caminhando. A motivação era a fisiologia, a emoção, a felicidade e o relaxamento, sem consciência de si. Não havia uma consciência de si, era uma coisa muito fisiológica, aprendizado por repetição, um pensamento que hoje nós consideramos muito autista, muito centrado em si, quase sem estabelecer relações com o mundo. E hoje em dia, como eu falei, você tem uma reminiscência do bege em algumas raras ocasiões, quando você tem crianças recém-nascidas, casos avançados de senilidade, Alzheimer, efeitos de drogas muito ruins que desestabilizam a pessoa, estados regressivos daqueles que desestabilizam a pessoa e coloca totalmente desestruturada ao extremo, né? Ou seja, que ela perde a noção do eu e tal. Mas mesmo nos casos mais severos, é uma reminiscência do bege e não o bege original, de acordo com os especialistas. Nesse slide nós podemos ver, nós não vamos cobrir isso aqui, isso geralmente eu cubro em cursos mais avançados, onde eu ensino todas as fases intermediárias entre um e outro. Você não tem assim bege, roxo, você tem bege, menos bege, muito bege, pouco roxo, menos bege, mais roxo,
roxo ápice, muito roxo, um pouco vermelho, muito vermelho, menos roxo. Então vocês estão vendo aí que as cores elas vão mudando, né, entre o eu e o nós, né, vai oscilando e em várias gradações, existem fases intermediárias entre o momento onde a pessoa está muito num extremo, muito no outro, e fases onde ela está literalmente no meio, que em si tem características muito específicas. Como aqui é uma introdução, de acordo com pedidos, né, para dar uma ideia um pouco sobre esse assunto, geralmente quando eu ensino isso em sala de aula, eu fico 2 dias inteiros ou mais ensinando isso em sala de aula, porque é um estudo complexo. Aqui nós só vamos dar uma pincelada na história, mas é importante que vocês entendam que não é 8 ou 80, né? Na verdade tem vários tons aí de cinza, não só de cinza, mas de várias cores entre um meme e outro.